Eu era ateu e acabei me convertendo. Como isso aconteceu? Eu vou te contar essa história. Se você não me conhece, meu nome é Simon, eu quero compartilhar contigo um pouco da minha história. E eu espero que essa história acabe edificando a tua vida. Mas vamos do começo. Eu lembro que minha vida toda, até por ser brasileiro, localizado aqui na Amazônia, em Manaus, mas sendo mais preciso, a gente tem fortes influências cristãs, sendo elas protestantes ou católicas. Então, acho que de registro todo mundo nasce católico. Os meus pais, eles eram católicos, né? Então a gente tem essa influência. Só que parte da minha família já era evangélica, né? Como chamam. E, e foi assim a minha vida toda, né? A parte da família tinha, mas nunca teve confusão, divisão, coisa do tipo. Todo mundo sempre respeitou a religião alheia. E acho que uma das coisas que mais influenciaram a minha vida foi a minha formação. De fato, eu lembro que eu estudei no ensino fundamental numa escola que tinha princípios cristãos. E hoje eu sou feliz, sou grato a Deus e eu vejo o cuidado de Deus desde esse momento, né? Então, ali já era pautado nisso, né? Então a gente tinha aulas de religião, né? Claro que a aula de religião ela sempre puxava mais sardinha para a cristandade, né? Pro cristianismo, mas enfim, quem sabe um outro dia eu trago mais ideias sobre isso, das minhas recordações que eu tenho, mas eu acredito que para esse momento acho que a gente pode se ater a esse detalhe, que essa formação cristã é muito importante, acho que para a formação de qualquer pessoa. E aí eu lembro que, trazendo mais lucidez às memórias, sendo um pouco maiorzinho, eu lembro que meus tios, um tio por parte de mãe, um tio por parte e uma tia por parte de pais, eles foram fortes influências nisso, né? Ao ponto de me levarem para a igreja. Eu tenho um tio que é pastor, que ele é missionário, e ele conta, eu sinceramente eu não sei muito, é, eu não tenho essa recordação, mas ele fala que eu aceitei Jesus numa das reuniões lá, eu era bem pequeno, e eu acredito que ali Deus já começou a agir de tal forma, e a minha tia ela sempre me levava, né? Ela é minha madrinha, ela sempre me levava à igreja, e isso era, para mim não tinha aquele peso, sabe, de ir à igreja. Para mim era divertido, né? Eu tava com meus primos, a gente ia para a escola dominical não, perdão, ia para a sala do Kids, né? Que era mó divertido. Então, para mim era mais uma diversão do que um culto a Deus. Mas, obviamente, que eu creio que aquilo contribuiu para minha formação. Mas aí parece que eu vou contar uma história de quem é cristão, que viveu na igreja, né? Não foi bem assim. À medida que eu fui amadurecendo, eu fui questionando, né? E assim, graças a Deus, eu nunca sofri represálias, nunca sofri nenhum tipo de opressão da minha família, dos meus pais, por perguntar. Eu sempre fui muito questionador. E naturalmente a gente vai crescendo e vai começando a fazer perguntas, né? A gente começa a se questionar muita coisa. E algumas perguntas não eram sanadas, não eram respondidas, e eu comecei a olhar Deus de uma perspectiva não muito interessante, não muito agradável, ao ponto de não acreditar. E, e foi isso. Respeitava as religiões, mas simplesmente acreditava que aquilo era uma coisa social, né? Era qualquer coisa, menos Deus, sabe? Então a gente acabava vivendo como muitas pessoas, né? Elas respeitam, elas não entendem, tá, deixa lá, mas eu mesmo não acreditava. Eu não era aquele ateu chato, sabe, que ficava zombando da fé de ninguém, não, eu só não acreditava. E estava disposto a ouvir quem quisesse me convencer que Deus existia, fique à vontade.
há uma infinidade de pessoas que se dizem cristãs e muitas vezes a gente não tem bons testemunhos, a gente não tem pessoas que entendem a fé, elas não sabem explicar e compartilhar a fé que elas têm. Então, para uma pessoa que é racional, que é lógica como um ateu, não é simplesmente dizer, Deus é Deus, ponto. Acredita, é isso e acabou. Não, a gente quer respostas, a gente quer entendimento. E quando isso não se dá, a gente não vê verdade naquilo. Então a gente gosta de entender o que está acontecendo, o que é, para fazer sentido, né? Senão não aconteceria nada de transformação, digamos assim. Então pode-se dizer que eu era um ateu por lógica e experiência, né? Então racionalmente eu não conseguia entender Deus e obviamente não tinha nenhuma experiência com Deus, então logo é muito difícil crer, né? Eu nunca gostei de ir, como é que eu posso dizer? Meio que ir na conversa das pessoas, sabe? Eu gosto de saber mesmo, de testificar, de tocar. Até uma curiosidade sobre mim é que eu me identifico muito, né, com o apóstolo Tomé, né, que ele duvidou da ressurreição de Cristo, né, e ele fala, ó, se eu não tocar, se eu não ver, não tem como eu acreditar, né. É muito fácil as pessoas falarem que Jesus ressuscitou e coisa do tipo, mas na minha vida não aconteceu. E era esse o sentimento que eu via com a igreja. Eu via as pessoas se convertendo, eu via aquela loucura e para mim tinha coisas que a, a lógica respondia, sabe? A pessoa glorificando a Deus porque conseguiu um emprego a nível de exemplo. Cara, o emprego não é um milagre extraordinário. Só que hoje eu vejo que Deus é Deus também no ordinário. E essas pessoas, elas, de certa forma, já estavam vivendo isso e eu não. Tudo para mim era motivo de questionar, de duvidar da presença de Deus. E claro, viver essa experiência de não crer em Deus, ela, ela fez mal para mim, né? Ela foi uma fase meio ruim da minha vida, no sentido de vazio, sabe? A gente não crê em nada, é muito complicado, né? E eu lembro que toda noite, na verdade toda noite não, eu tô exagerando, mas eu lembro que uma boa parte do meu tempo eu começava a vagar nos meus pensamentos. Eu sempre gostei muito de meditar, de concentrar, de conversar, de expandir as ideias. E eu fazia isso, né? Então, isso me fez estudar um pouco outras religiões, procurar entender. E, e algumas perguntas, elas são naturais, né? Cara, quando a gente não tem Deus, fica difícil discernir propósito. Para que eu fui criado? Para que eu nasci? Né? Para onde vamos depois que morremos? E a ideia de não crer em Deus, ela começa a ser assustadora quando a gente pensa que não tem nada após a vida. Eu confesso que isso me dava um pouco de terror, né? Então, não saber o que ia acontecer ou simplesmente deixar de existir era algo que começou a, sabe, ficar martelando na minha mente. E, cara, nascer para morrer não faz muito sentido, né? Pra quê? Pra quê? E os porquês começaram a martelar a minha mente. E, cara, isso é muito louco, porque eu lembro que isso marcou a minha vida. Eu fiz uma oração, né? Aí você pergunta, cara, um ateu fazendo oração, mas foi muito engraçado essa oração, porque eu, eu falei com Deus de uma forma muito genuína, né? Eu falei, ó, Deus, eu não acredito. É, se tu existe, se tu existe, faz alguma coisa pra eu crer, né? E foi algo nessa conjuntura, sabe? E, e foi dormir normal. Não aconteceu de imediato, mas
eu lembro que algo mudou no meu destino. E aí, para me voltar aqui, foi algo muito interessante, porque eu lembro que eu comecei a orar sozinho, né? Porque eu falei, cara, não é possível. Se existe o mal, e tem que existir um Deus. E eu comecei a orar buscando respostas. Na verdade, sinais, né? Eu queria que Deus, enfim, provasse a sua existência para mim. E ao próprio Deus, graças a Ele mesmo, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele se compadeceu de mim e usou como instrumento de conversão um primo meu, né? Não estou desmerecendo os que vieram antes, mas isso foi o que foi o pontapé inicial, sabe? Muitas vezes a gente tá ali, às vezes é uma emoção, né? Eu falo de uma conversão agora racional, né? Não foi um louvor bonito, não foi um medo de ir pro inferno, mas foi algo lógico, algo que não podia ser feito pelo homem. E detalhe, esse meu ateísmo, ele não era falado para ninguém, né? Eu não verbalizei para as pessoas que eu não acreditava. Eu ficava na minha, respeitava, né? Mas é muito difícil eu ir para a igreja, na verdade, mas como eu falei, né? Se eu tivesse um convite, se eu considerasse a pessoa eu ia, mas não sentia nada, então, enfim, aí Deus, voltando à história, Deus usou esse meu primo para falar. E ele falou as conversas que eu tinha com Deus, né? E aí aquilo me deixou, cara, pensativo pra caramba. E foi uma forma muito orgânica, né? Ele falou e eu senti que foi Deus mesmo, sabe? E eu lembro que na época a intenção era fazer um convite para ter um tal de encontro com Deus. E eu lembro que eu não gostava desse negócio aí, porque algumas pessoas iam, né? E elas voltavam doidas. Eu dizia que isso era uma lavagem cerebral e tal, e, enfim, criticava bastante. E teve esse convite, né? Junto com essa revelação, teve esse convite para ir para o encontro com Deus. Tá, sem muita vontade, assim, sabe? Mas com o coração de quem diz, tá, bora ver qual é que é dessa aí, sabe? Duvidando. Eu falei, tá, eu vou. E eu lembro que com muito amor, né? Muito carinho, muito cuidado, Deus me levou àquele lugar, né? Através do meu primo, pagou tudo e me preparou, conversou e tal. E eu fui pro encontro com Deus, assim, com o objetivo de, sabe, confrontar, sabe? Duvidar mesmo, botar à prova. E era legal porque eu ouvia as pessoas voltando testemunho, elas falavam, olha, falei com Deus. E aquilo me deixava, mano, como é que tu falou com Deus? Como é que é a voz dele, né? Que história é essa? Como é que ele é? E no encontro foi algo muito profundo, sabe? Para quem não conhece, né? Encontro com Deus, ele é um retiro espiritual onde você vai para um sítio, né? Você passa ali um final de semana isolado, sendo ministrado e buscando, né? Orando, enfim, aprendendo mais e buscando a Deus. Então, obviamente, a gente acaba, até por promessa bíblica, acaba encontrando, né? E eu lembro que teve a primeira ministração, eu consegui ali receber algo já mudou. Mas eu confesso que foram poucas as ministrações que mexeram mesmo, né? Mas eu lembro que com a certeza eu saí daquele lugar. Eu sabia que Deus existia. Eu, eu falei, realmente, Deus existe. E adivinha, quando eu voltei, saí do encontro, fui pro mundo. Falei, tá, beleza, Deus existe. E tá tudo bem. Quando eu precisar, quando eu for mais velho, enfim, vou curtir minha vida e eu já sei que tem um caminho aqui legal pra uma rota de fuga, digamos assim. E foi mais ou menos isso. Eu fui pra igreja, e lá eu lembro que depois do encontro eu me batizei, né?
mas não queria compromisso, né? Eu cheguei para a igreja algumas vezes, mas não foi um compromisso autêntico. E aí, vivendo a desgraça do mundo, uma vida vazia, eu lembro que ao término de um relacionamento, eu pensei diferente. Eu falei, cara, eu não vou ficar na, na sacanagem, eu não vou fazer o que geralmente a gente faz, né? Quando a gente termina, a gente mete o louco e sai pegando todo mundo, coisa do tipo. Eu falei, não, eu vou ser diferente. Eu vou, eu vou me tornar alguém melhor. E eu comecei a tentar fazer isso da forma mais humana possível. Só que aqui dentro eu sabia que existia uma verdade. Eu sabia que para ser melhor só existia um caminho, que era o caminho de Cristo, né? Ele me faria melhor. E aí, obviamente, eu comecei a estar mais aberto aí para a igreja. E eu comecei a conhecer, sabe, quando você vai visitar um monte de igreja, várias doutrinas. E a verdade é que isso não foi muito legal, porque, cara, tinha, assim, eu não sei como é aí a sua realidade, mas aqui onde eu vivo, na cidade de Manaus, tem muita igreja. Entendeu? E alguns anos atrás o movimento pentecostal era um absurdo. Né? Na verdade, não é um movimento pentecostal, é uma. Eu vou até dizer que é um- uma influência pentecostal, né? Porque não vamos desmerecer, eu acredito no poder do Espírito Santo, na manifestação, mas não da forma que eu via. Né? Então a gente via muito mau testemunho de igrejas. Ah, mas tu não deve olhar para o homem, não sei o que, cara, mas não tem como, né? Se o referencial humano é ruim, eu não tô falando que tem que ser perfeito, mas tem um, tem um mínimo, né? Tem que ter. E eu lembro que várias igrejas foram assim, né? Foram bem ruins, né? Coisa absurda, né? E, e tem um ponto interessante, porque quando eu me converti, né, no encontro, eu não, eu não tive aquele, sabe, falar em línguas, ficar se batendo, se jogar no chão. Mas eu tinha certeza que o Espírito me. Eu tinha sido batizado. Eu tinha. Deus mudou algo em mim naquele dia. E, e eu lembro que ficou muito claro para mim, no próprio encontro, que aquilo, muitas vezes, de algumas pessoas, era mentira, era fingimento. Então sempre me deu muito. Me dava uma inquietação, eu não gostava daquilo, sabe? De ficar falando língua estranha, de não sei o quê. Era horrível, cara. Sempre isso aí pra mim era, enfim. E eu lembro que numa dessas igrejas me marcou muito, que eles foram fazer as cruzadas. Aí eu falei, caramba, cruzada, mas a cruzada eu tinha estudado, né? Falei, a galera vai matar o pessoal lá, vão perseguir os inimigos da igreja e matar para ganhar um terreno no céu. E aí eu fui para esse evento, cara. Foi um evento, assim, que me fez desacreditar muito na igreja, porque foi. Eles se reuniram numa praça e conseguiram, né? Conseguiram toda a estrutura. Invadiram a praça, meu irmão, a praça rolando um monte de coisa, montaram o palco lá e começaram, meu irmão. Começaram a pregar, começaram a apontar o pecado de todo mundo lá. E ainda demorou muito, começaram a gritar em línguas e foi a membresia começou a ficar, enfim, muito doida também, rodando, gritando. E eu lembro que eu fiquei olhando aquilo e eu passei a olhar para as pessoas que estavam ao redor. E aquilo ali já me trouxe um entendimento diferente, assim. Eu olhei, cara, isso aqui não é Deus, isso aqui não é possível que Deus haja dessa forma. E eu vi as pessoas, é, um- a maioria ignorando, outras olhando assim, que loucura é essa, sabe? E, e eu saí daquilo ali, eu falei, cara, isso não é essa parada aí. E aí foi quando eu comecei
a buscar a Deus da forma mais simples, que era tendo a minha fé ali, sendo através das orações e alguma leitura, né, bíblica. Nesse ponto ainda era muito pouco, né? A gente lê só aquele negocinho básico. E aí eu lembro que eu encontrei uma igreja, encontrei uma liderança, e a liderança foi importante para minha conversão. Ter um cristão mais maduro para te mostrar o caminho, para te fortalecer, fez toda a diferença. E aí eu quero terminar esse vídeo, essa história, essa porção, com esse momento que eu decido voltar para a igreja, encontro minha liderança e junto já com a liderança, já assumindo um compromisso de liderança, né? E por mais que hoje a gente olhe assim, pareça precoce, mas na verdade essa liderança na verdade é simplesmente um compromisso de qualquer cristão, né? A gente compartilhar, ajudar outras pessoas a encontrar Jesus, acho que é a obrigação, é a missão de todo discípulo de Jesus. E essa missão me encontrou e eu disse sim para isso, sabe? Eu me comprometi. E foi aí que começou aí a minha jornada de fé, né? Então, não mais alguém que, que só experimentou, mas alguém que estava pronto a partilhar o que experimentou, com o objetivo de fazer com que outras pessoas experimentassem esse Deus que eu vivi, um Deus que me tirou de uma crença que se provou real, né? E por mais que pareça ser simples, não é, porque uma coisa é você estar predisposto a crer, outra coisa é você não querer crer. Então eu fui para aquele encontro, fui me relacionando com Deus, mas com a expectativa de ele não ser real. Eu não quero que Deus exista. E, e pode até ser uma, sei lá, uma forma de negação, mas não é. É questionar qualquer coisa, sabe? É ter. Tem que ser racional. E foi isso que me fez chegar até aqui. Então, é, espero que esse vídeo de alguma forma edifique a tua vida. Não sei se eu consegui ser claro nesse testemunho, mas uma coisa é certa. Assiste os próximos vídeos do canal, eu vou compartilhar um pouco mais das minhas experiências, até para te edificar e como um registro pessoal. Eu acho que vale a pena a gente contar o nosso testemunho e relembrar o que vivemos com Cristo. Isso é muito importante, vai. Com certeza vai ser um tempo muito bom e eu espero poder te ver por aqui, tá bom? Então, fica à vontade para comentar e deixar a tua opinião. E fica à vontade também para dizer como é que foi teu testemunho. Se você quiser compartilhar, eu vou ler. Vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Que Deus te abençoe e tamo junto.